Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Diego Ribas e bem-vindos a mais uma aula do módulo de instalações elétricas. Hoje nós vamos falar de tipo e dimensionamento de condutores. Na aula passada nós vimos os princípios gerais de quadros elétricos e os elementos de proteção intrínsecos a ele. Hoje, o objetivo da nossa aula é compreender critérios para dimensionamento de condutores. Então, o que será abordado serão os tipos de condutores e o dimensionamento desses condutores. Então, tipos de cabos utilizados em instalações elétricas. Nós temos o quê? Nós temos primeiramente o cabo isolado, que é um cabo que possui uma capa de isolamento. É essa capa de isolamento que evite que um cabo energizado dê um choque em uma pessoa que está operando ele, que está tocando nele. O cabo unipolar também possui uma isolação, só que além dessa isolação, o cabo unipolar possui uma camada externa que protege esse cabo contra choques mecânicos. E é por esse motivo que o cabo unipolar pode ser usado em locais abertos, em eletrocárias abertas. E o cabo isolado, ele só pode ser utilizado em locais fechados, eletrocárias com tampas e eletrodutos. Já o cabo nu, ele não tem função alguma na instalação elétrica, ele tem função no aterramento dessa instalação. Então, o cabo isolado. O isolamento dele é de 450 e 750 volts e ele consegue operar numa temperatura de 70 graus. Ou seja, se ele estiver continuamente numa temperatura de 70 graus, ele consegue funcionar perfeitamente sem perder nenhuma característica. Já o cabo unipolar tem um isolamento maior, 600 e 1000 volts, e consegue operar a uma temperatura de 90 graus em estado contínuo. É por esse motivo, por aguentar uma temperatura de operação maior, que o cabo unipolar consegue conduzir uma corrente maior do que o cabo isolado. Vamos seguindo. Então, o cabo de aterramento, como a gente falou, não possui isolação, não tem objetivo de alimentar circuitos e é utilizado em aterramentos. Ele não tem isolamento porque ele precisa escoar as correntes de fuga para a terra. Então, se ele não tem isolamento, toda a parte do condutor vai estar auxiliando nesse escoamento. Toda a área superficial dele vai estar sendo usada para esse escoamento. Então, gente, vamos falar agora da função dos condutores. Nessa função dos condutores, a gente só está se referindo aos condutores isolados e os condutores unipolares, ou seja, fase neutro. Qual é a função da fase neutra na instalação? É garantir a diferença de potencial na instalação, seja por tensão de fase ou por tensão de linha. O terra tem o objetivo de escoar as correntes de fuga para a terra, ou seja, é o condutor de proteção. E o condutor retorno, ele nada mais é do que uma interrupção do fase em circuitos de iluminação. Nós vamos falar dele mais à frente. Então agora, gente, nós vamos falar sobre a simbologia utilizada nas instalações elétricas. Então, antes de começarmos, eu quero deixar bem claro que essa linha horizontal significa o eletroduto, ou o conduto que está levando os cabos. Ou seja, um T em cima do eletroduto significa o condutor terra, o condutor de proteção. E esse condutor, dentro das instalações, ele sempre deve vir na cor verde ou na cor verde-amarela. Esse L de cabeça para baixo significa um condutor neutro, e nas instalações o neutro deve ser sempre da cor azul. Essa linha cruzando o eletroduto é o condutor fase. E o condutor fase ele pode ter qualquer cor, que não seja a cor do terra e que não seja a cor do neutro. E essa linha acima do eletroduto significa o retorno, que também pode ser de qualquer cor, mas que não seja nenhuma das cores dos condutores acima. Então, vamos falar agora realmente dos dimensionamentos, começando pelo dimensionamento do fase, que é o condutor mais importante. Para o dimensionamento do fase, nós temos três métodos diferentes. O método da seção transversal mínima, da capacidade de condução de corrente e da perda de carga admissível. Então, ao dimensionar o condutor fase, nós vamos fazer os três métodos e escolher o método que dê a maior seção e que dê o cabo maior. E já adiantando, gente, em concurso, a capacidade de condução de corrente ele não é muito cobrado. Por quê? Porque é um método que a gente precisa de tabelas para analisar ele. Mas ainda assim, nós vamos abordar ele aqui para evitar surpresas. Então, critério da seção transversal mínima. É simples e direto. Se o circuito for de iluminação, a bitola mínima, a seção transversal mínima, 1,5 mm². Se for um circuito de força, ou seja, um circuito de tomada, a seção mínima é 2,5 mm². Se os outros dois métodos derem menor do que a seção transversal, nós vamos adotar
a seção mínima. Dimensionamento de fase pelo critério da capacidade de condução de corrente. Para isso, nós temos que saber qual é a corrente desse circuito e temos que corrigir essa corrente. E Z é a corrente corrigida. E P é a corrente que a gente calculou para o circuito, é a corrente de projeto. E FCA é o fator de correção de agrupamento de condutores. Ou seja, quanto mais condutores estiverem passando dentro do eletroduto, maior vai ser a temperatura do cabo e maior vai precisar ser a seção desse cabo. E FCT, que é o fator de correção de temperatura. Se a temperatura do ambiente onde aquela instalação está for uma temperatura muito alta, o FCT vai ter um valor que vai aumentar o valor do IZ. Então, essa tabela foi tirada da NBR 5410 e explica o FCA. Como vocês podem ver, à medida que aumenta o número de circuitos ou cabos multipolares dentro de um eletroduto, eu tenho um número cada vez menor de FCA. Se eu tenho um número pequeno de FCA, eu vou ter valores altos de Z, eu vou ter valores altos da minha corrente corrigida. Então, eu vou precisar de cabos maiores. E nós temos uma tabela referente ao FCT, que é o fator da temperatura. Então, observem aqui, se a temperatura do ambiente, ou até mesmo a temperatura do solo, se o condutor estiver enterrado, aumenta, os valores do FCT vão diminuir, levando a bitolas cada vez maiores. Antes da gente prosseguir, vou fazer uma observação sobre os métodos de referência. O local onde o eletroduto está instalado, onde os cabos estão instalados, também vão interferir na corrente corrigida. Nós temos aí alguns exemplos tirados da norma. B2. Cabo multipolar em eletroduto aparente, seção não circular sobre a parede. E nós temos B1. Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutida em alvenaria. Esse método B1 é o método mais comum dentro das instalações elétricas. Então, sabendo disso, nós vamos determinar qual é IZ, qual é essa corrente corrigida. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se nós tivermos a situação B1, um circuito monofásico, feito entre fase e neutro, ou seja, dois condutores carregados, e vamos dizer que a nossa corrente corrigida deu uma corrente de 20 amperes. Pela tabela, a corrente de 20 amperes está entre 17,5 amperes e 24 amperes, que está entre os cabos de 1,5 mm² e 2,5 mm². Então, nós sempre dimensionamos para o pior caso. Então, nesse caso, pelo critério da capacidade de corrente, o cabo adotado seria o cabo de 2,5 mm². Mas salientando, devido ao uso de muitas tabelas para determinar esse método, ele não é muito cobrado em concursos. Então, gente, vamos falar agora sobre o critério da perda de tensão admissível. Não é algo que cai muito em prova, mas cai e nós precisamos gravar essa fórmula, infelizmente. O que é a perda de tensão? À medida que a corrente passa por um condutor, ela vai perdendo tensão. Por exemplo, se eu tenho, no medida do meu disjuntor, uma tensão de 220 volts, pode ser que eu chegue no aparelho de utilização com 215 volts. Ou seja, à medida que o circuito aumenta de tamanho, eu vou perdendo carga. E condutores com maior seção transversal, eles perdem menos carga. Então, nós temos que adotar o critério de perda de tensão admissível para dimensionar esses condutores também. Então, ele é dado por essa equação. S, que é a seção transversal do cabo, é o que a gente quer, é dado por K, que é uma constante de circuito, e que valor que esse K vai ter. Se o circuito tiver uma ou duas fases, o K vai ser igual a 200. Se esse circuito tiver 3 fases, o K vai ser 100 vezes raiz de 3. Nós temos o ρ, que é a resistividade do condutor, que vai ser um valor tanto para o cobre quanto para o alumínio. L, que é o comprimento dessa instalação, o comprimento que a gente quer saber dessa perda de carga, e P, que é a corrente de projeto, e P não é a corrente corrigida. Nós temos ΔV, que é a queda de tensão admissível, o quanto de queda de tensão a norma permite que a gente tenha na instalação, e Vx é a própria tensão desse circuito. Então, quais são essas quedas de tensão que a norma libera para a gente, que a norma deixa a gente passar? 7% da saída do transformador até qualquer ponto da instalação. Que transformador é esse? Pode ser o transformador da concessionária ou o próprio transformador de uma edificação.
7% da saída de um gerador até qualquer ponto da instalação. Nesse momento, esse 7% que a gente acabou de falar é se a instalação não for alimentada pela concessionária. 5% do ponto de entrega até qualquer ponto da instalação. Nesse caso especificamente, a norma está falando da tensão secundária, ou seja, o ponto de entrega geralmente é o relógio contador, onde a responsabilidade da instalação passa a ser exclusivamente do consumidor. E 4% em circuitos terminais. Como assim? De um quadro até o local onde esse circuito está instalado, até o local onde esse ponto de utilização está instalado, eu não posso ter mais do que 4% de perda de tensão. Perceba que nós temos diferentes valores para diferentes situações e eles são complementares umas às outras. Então, dimensionamento do neutro. Dimensionamento do neutro é mais tranquilo. O neutro vai ter a seção transversal em circuitos monofásicos que o fase tiver. Se o fase tiver 10 mm² de seção transversal, o neutro também vai ter os mesmos 10 mm² de seção transversal. Agora, uma observação importante com o neutro. O condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito, ou seja, se a instalação tiver 10 circuitos monofásicos, a gente precisa sair do barramento de neutro com 10 cabos de neutro. E agora, dimensionamento do condutor de proteção. Então, a NBR estabelece os seguintes parâmetros para o condutor de proteção. Se o condutor fase tiver até 16 mm², o condutor de proteção vai ter os mesmos 16 mm². Vai ser igual ao fase até 16 mm². Se o condutor fase estiver entre 16 e 35 mm², o condutor terra vai ter 16 mm². Se o condutor fase for maior do que 35 mm², o condutor terra vai ter a seção da metade do condutor fase. Por exemplo, se o fase tiver 70 mm², o condutor de proteção vai ter 35 mm². Agora, uma observação em relação ao condutor de proteção. Diferente do condutor neutro, o condutor de proteção pode ser comum a 2 ou mais circuitos. Por exemplo, eu posso ter 3 circuitos passando dentro de um eletroduto e todos esses 3 circuitos vão ser alimentados por um único condutor de aterramento, por um único condutor de proteção. E para finalizar, o dimensionamento do aterramento. A NBR estabelece que para o condutor nu de aterramento, seja para solos ácidos ou alcalinos, nós vamos ter uma seção de 50 mm². E uma questão de concurso, provando para vocês que o critério da queda de tensão cai sim em concurso. Em uma instalação predial de baixa tensão, cujo fornecimento é 110 volts, a máxima queda de tensão permitida em um circuito terminal de iluminação é em volts. Então aqui, gente, a gente viu que para circuitos terminais, independente se é de força ou se é de iluminação, a norma nos libera 4%. Então, 4% de 110 volts vai dar 4,4 volts, alternativa C. Com isso, nós concluímos mais uma aula do módulo de instalações elétricas. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem o curso até o final. Curtiu a nossa videoaula? O conteúdo foi retirado do nosso curso online 2B Civil. Aguardo você no próximo vídeo.